uma refeição, assim, um almoço, que o senhor já tinha falado uma vez de um prato, imagina um prato, né? Metade e depois a metade da metade. A regra das metades. Exato. Sim, sim. Então seria um quarto hidratos de carbono. É um quarto de proteína também? Não. Sim, sim, exatamente. Vamos aqui, eu vou então fazer aqui esse tal prato. É a regra das metades. Exato. Eu partilho isto com quase todos os meus doentes. Já desenhei isto mais de 1000 vezes, talvez. Temos aqui o tal prato, não é? Pronto, redondinho. Eu digo até às pessoas, às vezes, eu digo assim, olha, compre uma caneta, um marcador e um prato lá em casa, ponha a linha, marca, aquele é o seu prato. Certo. Então, faça uma linha no meio, divida o prato em meio, e depois uma das metades em metade. Certo. Pronto, está assim uma metade meio... Mas pronto, aqui vem o quê? Aqui vem as verduras. As verduras, exatamente, tem aí brócolos, tudo. As verduras e saladas. Tudo que seja verduras e saladas, para este lado, é metade do prato para verduras e saladas. Okay. Agora, aqui neste quarto, ou neste 25%, metade da metade, não é? Aqui vem o arroz, que são os hidratos de carbono, ou a batata, ou o quê? A massa. Ou a massa. Normalmente para nós, a cultura luso-brasileira, pronto, é o arroz, a batata ou a massa. E aqui neste canto, então, vem a proteína, que na maioria das pessoas é a carne e o peixe, certo. Mas eu recomendo sempre aos meus doentes, olha, se está habituado a comer carne e peixe. Sim, doutor, eu como carne e peixe todos os dias. Então, olha, vamos fazer o seguinte, 2 vezes por semana, 2 dias por semana, não coma nem carne nem peixe. Ok. Oh, doutor, isso eu consigo, isso nem é fácil. Então, nesse dia, olha, uma boa feijoada, com todos os legumes, etc. Ou então um bom grão de bico cozido, ou ervilhas, eu não tenho aqui ervilhas, também é rica em proteína. Certo. Portanto, uma boa feijoada. No outro dia, um grão de bico, etc. 2 dias por semana. Consegue? Consigo, doutor. E conseguem, os doentes conseguem. E pouco a pouco vão ficando cada vez mais vegetarianos. Até que se um dia, se quiserem, e é muito mais saudável, que são vegetarianos, podem eliminar completamente a carne e o peixe. Sim, mas é um processo gradual. A pessoa tem que ganhar confiança. Certo. Tem que se sentir bem, tem que ver o colesterol a baixar. Porquê? Porque estes alimentos aqui não têm colesterol, têm 0 colesterol. Isto aqui tudo, à exceção um bocadinho do cottage cheese, do queijo fresco, porque tem um bocadinho, porque vem do animal, certo. Não é? Este tem um bocadinho de colesterol, mas o resto, olha, tudo isto não tem colesterol. E as pessoas sentem-se melhor. Sentem que estão a ver o colesterol a baixar, sentem que o peso está a começar a baixar um pouco. Porquê? Porque e vamos falar sobre a aula da gordura, isto aqui não tem gordura, ou tem muito pouca gordura, enquanto que a carne e o peixe têm muita gordura. Embora não é? tenha a proteína, mas vem juntamente com a gordura. Você Exatamente. não pode separar a proteína da gordura. Exatamente. Né? Portanto, as pessoas, assim, pouco a pouco, vão ganhando confiança e vão se sentindo melhor, vão vendo o peso a começar a baixar e sentem-se melhor e então estão motivados a fazer mais mudanças. Será que eu posso saber se eu estou comendo proteína a mais ou a menos? Acontece alguma coisa que seria uma indicação para mim que eu estou comendo proteína a mais ou proteína a menos? Por exemplo, uma vez eu ouvi dizer que se eu como proteína a menos, me dá vontade de comer açúcar. É verdade? Não. Isso nunca tal ouvi. mas que eu saiba, não. Mas existe alguma coisa que dá para eu saber, estou comendo... Se consumir proteína a menos, não consegue aumentar de peso, por exemplo, não consegue construir músculo, e a pessoa tem a tendência a ter menos musculatura, um bocadinho menos força. Se consumir proteína a mais, normalmente as pessoas até nem sentem nada, mas põem uma sobrecarga grande nos rins, e quem consome proteína a mais tem maior risco de ter, por exemplo, pedras renais. E também de ter maior risco de osteoporose. Portanto, osteoporose, que é um enfraquecimento dos ossos. Porquê? Porque a proteína a mais parece que está associada a um roubo de cálcio aos ossos. E então, a proteína rouba cálcio aos ossos e a proteína é expelida na urina. Então, proteína com cálcio na urina tem a tendência a formar pedras e está a roubar o cálcio aos ossos. É por isso que em populações do mundo em que há um consumo muito grande de proteína, especialmente de proteína de origem animal, são os países que têm mais osteoporose, que é ossos fracos, ossos rendilhados. Não é? Agora, mas se a pessoa está
tirando a proteína do feijão, é difícil comer tanto feijão que vai ser proteína a mais, exatamente. né? É Tem que comer um caminhão quase exatamente. de feijão, né? Exatamente. Olha, por exemplo, na América do Norte as pessoas consomem, em média, cerca de 140 a 150 gramas de proteína por dia. Quase 3 vezes a mais do que necessário. Exatamente. Porquê? Porque eu, por exemplo, 100 gramas de carne de bife. 100 gramas de carne de bife 100 gramas cerca... o tamanho assim, assim, coisinha assim. Uma coisinha assim. Já tem aí uns bifes de half a pound, não é? Portanto, meia libra, não é? Mas 100 gramas é um bife assim pequeno. Certo. Isso tem cerca de 26 gramas de proteína. Entre as 25 e as 30. Mas eu, para consumir 30 gramas de proteína, por exemplo, feijão, se for de soja, certo. Este feijão em seco tem 33 gramas de proteína. Isto em seco. Agora, se estiver molhado, tem cerca de 15, tem metade. Okay. Eu precisava de comer 200 gramas de proteína para ter 30 gramas desculpe, precisava de comer 200 gramas de feijão para ter 30 gramas. Mas é assim, todos os alimentos que estão aqui têm proteína. À exceção de algumas frutas que têm praticamente zero. Mas, por exemplo, o pão também tem proteína. O pão? O pão tem. Não sabia. Porque o trigo também tem. O gérmen do trigo tem proteína, mas só que em pequenas quantidades. Aqui, estas hortaliças também têm proteína, mas em pouca quantidade. É por isso que o boi e a vaca têm que comer muita relva, não é? Para conseguir. Mas todos eles conseguem. Então, o que eu sugiro é, na regra das metades no pequeno almoço, no almoço, aquele canto ali para proteína. No pequeno almoço, consumir pelo menos 2 decilitros, 2,5 litros a 3 de leite de soja. Só, por exemplo, e vamos ver aqui que... Então isso seria o quê? Um copo? Um copo aqui. Okay. É um copo. Certo. Portanto, é um copo. Certo. Um copo deste leite, por exemplo, tem 7 gramas. De proteína. As crianças gostam muito de leite. E de leite de soja também. O meu filho, por exemplo, lá em casa, assim como as crianças que bebem leite de vaca e que crescem, tudo, gostam de leite de vaca, o meu filho gosta deste leite, por exemplo. Ele consome à vontade 3 copos disto por dia. Já seriam 21... Já estão 21 gramas. Mais o feijão mais 3 ou 4 fatias de pão, que cada fatia tem cerca de 2 gramas. Facilmente chega àquelas 60 gramas. É claro que crianças precisam de mais, porque estão a crescer. Bebezinhos precisam de mais proteína, porquê? Porque estão a construir o seu músculo. Mas quando chega à idade adulta, então estabiliza-se por esses 60, 70 gramas. É fácil chegar a essa. Então, isso que o senhor fala sempre de uma alimentação equilibrada, né? Equilibrada, exatamente. Equilibrada, que tem... Não é só concentrar em uma coisa só. Sim. Mas aqui você está pegando proteína em cada um. Algumas, óbvio, em mais todas elas têm proteína. Todas têm proteína. Mas tem ali uma secção que é rica em proteína. Certo. Mas o resto também tem proteína, sim. Oh, very interesting. Muito interessante. Muito interessante. Então, nós estamos com 5 minutos para acabar. Então, eu só queria falar sobre a quantidade de gordura que não está presente nestes alimentos e que está na carne. Sabe que quando uma pessoa consome muita proteína de origem animal, por exemplo, a carne ou o peixe, não consegue, como disse há pouco, não consegue só tirar aquela proteína e deixar o resto. Certo. O que é que está a consumir também? A gordura. A gordura e outros nutrientes, mas especialmente a gordura. E é essa gordura que começa a ser em excesso para nós. Sabe, é que nós não mais trabalhamos atrás de uma enxada. São poucas as pessoas. Trabalhamos atrás de uma... caneta. De uma caneta, do computador, né? Do computador, etc. Fazemos muito pouco exercício. E a gordura que nós ingerimos, especialmente se for gordura de origem animal, e vamos ver isso na palestra ou no programa sobre a gordura, essa gordura tem a tendência a bloquear o nosso organismo e a causar problemas grandes, aumenta o risco de cancro, etc. Portanto, pessoas que consomem proteína mais de fonte animal, essas pessoas têm maior risco de cancro, maior risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto do coração, acidentes vasculares cerebrais, e, portanto, essas pessoas estão em maior risco de doença. As pessoas que consomem as proteínas mais à base destes produtos que estão aqui têm menos doenças desse tipo. Uma delas é a diabetes, em que se consumir mais destes alimentos, embora sejam ricos em hidratos de carbono, porque o feijão,
O feijão também tem hidratos de carbono, mas em menor quantidade, mas não tem gordura. Não tem gordura. Portanto, é uma alimentação muito mais saudável, é uma alimentação com menos gordura do que a outra, e é uma alimentação equilibrada e que evita muitas doenças. Eu aqui, quando estava a falar sobre estas proteínas, eu esqueci-me de lhe mostrar aqui outro derivado do feijão de soja. Como é que isto saiu daqui? É um processo simples, que é o tofu. Certo. O tofu que é utilizado, tem aqui esta substância branca, está a ver? É certo. Isto é como se pudesse tratar isto como se fosse a carne. Não é? Claro que não tem sabor. Agora, a pessoa, ao cozinhar, é que tem que dar o paladar, como quiser. Pode pôr o alho, as especiarias, cebola, tudo isso, cebola, etc. Mas eu vou-lhe dizer, por exemplo, tofu, este pacote dá para 3 pessoas, mais ou menos. Mas vamos ver que imaginemos que nós cortássemos este tofu em 6. Ok. Portanto, 2 fatias. Ok. Vemos aqui que 2 fatias teriam 10 gramas. De proteína. De proteína. Portanto, 2 fatias disso teriam logo 10 gramas. Os meus filhos adoram tofu e eles facilmente comiam 2 ou 3 ou 4 fatias, não é? Mas pronto, aí calma também. É preciso moderação. Porque senão também estamos a consumir um excesso de proteína. É claro que o corpo dá a volta àquilo. O corpo elimina o excesso e tudo isso. Mas pode deixar sequelas ao longo de anos, não é? Nós estamos com apenas 2 minutos. Não sei se vai dar tempo, mas o corpo consegue distinguir entre proteína que vem de fonte animal versus proteína que vem de fonte não animal? Teoricamente, a proteína é igual. Claro que só varia nas percentagens dos aminoácidos. Começa-se a falar de que o corpo poder começar a distinguir, mas isso ainda não está bem claro. É claro que a proteína de origem vegetal tem outras proporções do que a proteína de origem animal. E essas proporções é importante tê-las em consideração. Eu disse que esta proteína é completa, isto quer dizer, tem todos os aminoácidos essenciais em quantidades razoáveis, mas o resto dos feijões já não. E é importante combinar os alimentos bem. Certo. Combinar. Por exemplo, e a regra é simples, um feijão com um cereal integral tem os aminoácidos em proporções ideais. Isto é, feijão com arroz, e temos aqui, e se for um arroz integral, temos aqui este arroz, é um arroz castanho, não é? A combinação arroz com feijão tem os aminoácidos essenciais. Tem, para os brasileiros isso é uma maravilha. Exatamente. Olha, e o pão integral, por exemplo, com grão, pão integral, e nem é preciso ser a mesma refeição, pode ser em refeições diferentes, faz a combinação dos aminoácidos essenciais. Muito obrigado, Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor nos dê a vontade, as forças de vontade, a sabedoria para fazermos as melhores escolhas na nossa vida, para que cada um de nós possa viver e viver com mais saúde, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Dr. Ferreira, muito obrigado pela sua presença e seus conselhos. E voltaremos muito em breve com mais outro programa sobre alimentação. Aos nossos telespectadores, muito obrigado também. Lembre-se do website estaescrito.ca. Lá você pode mandar os comentários sobre o programa e também pode, se você se sentir movido a isso pelo Espírito Santo, fazer uma doação para o nosso programa de televisão. Bem, o nosso desejo é que Deus nos dê o privilégio de estarmos juntos mais uma vez na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.